Oi, bem-vinda a mais um vídeo. Mais uma vez eu peço que vocês apertem a campainha, se inscrevam no meu canal, divulguem os vídeos para os seus amigos, né? Essa fala eu tenho que falar sempre. Então, no vídeo de agora a gente vai falar sobre baixa estima, né? E o interessante é que as pessoas nem imaginam que nas pessoas materialistas isso é uma das características, é baixa estima, né? Então, a criatura materialista precisa crer que é superior para compensar sua crença na insignificância da existência ou na falta de sentido em que vive, certo? Então, há um complexo de inferioridade ou uma crença de que não é aceito, não é o suficiente para as pessoas, entendeu? Então, a vontade e o apego ao material, né, é uma escapatória, certo, dessas pessoas. Então, o complexo de inferioridade consiste em conjunto de ideias que foram recalcadas no inconsciente da criatura em tenra idade, associadas às já existentes, né, pelas experiências obtidas nas vidas passadas. Ele ou ela reage, né, ou age sobre uma conduta humana, né? A conduta humana provocando sentimentos gratuitos de culpa, excessiva carga emotiva relacionada a pensamentos de baixa estima, frequente sensação de inadequação e constante frustração em decorrência da desvalorização da capacidade e habilidade pessoal. É mais uma vez uma capa, né, que a pessoa adota quando ela não se sente valorizada, não se sente suficiente, aí o apego e a busca da conquista material na esperança, né, na verdade, de ser aceito e achando que é o material que vai abrir as portas. Mas isso também está calcado no passado, né? As pessoas acreditavam e agiam dessa maneira, né, na verdade. Buscavam no parceiro, né, o dinheiro, né? Nas relações entre famílias eram baseados em dinheiro, né? Isso eram para homens e mulheres, né? A gente vê isso acontecer, a gente vê até hoje sendo retratados em histórias reais, em filmes, em séries, que isso acontecia e era comum tanto para homens como para mulheres. Então, eles buscavam e pautavam, né, as suas relações diante do que a pessoa tinha ou que tinha de bens, né, de conquistas. Então, isso ainda está muito na mentalidade. Então, vem de vidas pretéritas, certo? Então, para melhor entendimento de nossas considerações, e esse é o grande problema da mudança, né? Porque as pessoas resistem tanto à mudança, porque traz de outras vidas e muita gente ainda está se apegando ao material ao invés de buscar
outras coisas que são mais importantes, né? No ser humano. Então, é triste porque quando você se depara, uma pessoa dessa, por exemplo, quando se depara com alguém que não é assim, não consegue reconhecer, não consegue. É que nem você não conhece ouro, então quando você encontra ouro, você não sabe identificar se é ouro, né? Você confunde com bijuteria. Mesma coisa. Então, para melhor entendimento de nossas considerações, definiremos o termo recalque ou repressão como um processo psíquico através do qual recordações, sentimentos, ideias e desejos inaceitáveis ou desagradáveis são excluídos da consciência, permanecendo apenas no inconsciente. Então, a pessoa não reconhece, né, que está tendo esse tipo de comportamento, que está tendo esse tipo de sentimento com relação a si mesmo, e aí joga para o inconsciente, né? Porque não é aceito por ele mesmo. Então, Alfred Adler, que foi também um grande, grande psicanalista, né? Austríaco também, igual a Freud, é um dos grandes nomes da psicanálise, né? Médico, psiquiatra, psicólogo renomado, elucidou o quê? Que subentendemos que atrás das atitudes daqueles que se apresentam perante os outros com uma postura de superioridade, é possível a existência de um sentimento de inferioridade. Então, aquela pessoa que adota uma postura arrogante, prepotente, que se apega muito a material, que acha que a conquista, o fato de ter dinheiro, pode ter as pessoas se interessarem por essa pessoa, né? Seja homem ou mulher, tá bom? Então, isso aí é uma postura disfarçada. Essa postura de superioridade é disfarçada, no fundo, de inferioridade, de se sentir inferior. Essa pessoa, na verdade, se sente inferior. Portanto, disfarça, tenta disfarçar com essas atitudes, sendo arrogante, prepotente com as outras pessoas, se mostrando possuidor ou possuidora de muitos bens e papapá. E aí, por trás, vem esse disfarce, vem por trás essa baixa estima, esse sentimento de inferioridade que a pessoa tem. Não é que a pessoa seja, porque independente de ter dinheiro ou não, ninguém é inferior a ninguém, certo? Mas essa pessoa crê dessa maneira. Então, segundo a psicologia adleriana, né, cada pessoa possui um estilo de vida, né? E esse estilo é o que motiva o indivíduo. Então, através de impulsos sociais, a buscar o ser natural, desenvolvimento, o seu natural desenvolvimento e aperfeiçoamento. Então, na teoria de Adler, o estilo de vida forma-se na primeira infância e quase não se altera depois. Ele dizia que a maneira pessoal de um indivíduo se comportar e de se vestir, de se expressar ou de falar, ou melhor, sua forma de ser era a consequência desse estilo adotado. Eu discordo um pouquinho, porque, de uma certa forma, quando a gente quer mudar, a gente muda, certo? E você também traz de outras vidas também. Então, às vezes, não coincide com a forma do indivíduo se comportar de acordo com que a infância ou a família a qual você pertence você tem a mesma maneira de ser ou agir,
né? Então, eu discordo um pouco porque você pode tanto trazer características de vida passada, como você pode se modificar por motivos óbvios, né? Na minha cabeça é óbvio, né? Então, você não concordar com alguma coisa e você querer modificar, ou você ter algumas questões humanitárias na sua mente que você crê que não é importante, não é a prioridade ser materialista ou ter dinheiro. Então, se você tem uma família que é assim, você pode discordar e ser diferente. Então, por isso que eu discordo nessa questão. Mas porque também Adler não leva em consideração as vidas passadas, certo? Então, ele vai na infância, certo? Então, quando a gente faz uma análise de que pode vir de outras vidas também, você vê que a pessoa pode também não estar de acordo com a família ou a infância, né? Na infância, geralmente você está muito próximo da família e algumas crianças, né, adotam. Realmente pode haver essa modificação na infância, né? Porque realmente é possível, vamos dizer. Então, segundo ele acredita dessa maneira, mas eu faço essa adição dessa hipótese, né? Porque você também traz de outras vidas, né? Certo? Então, ele dizia que a maneira pessoal de um indivíduo se comportar, de se vestir, de se expressar ou de falar, como eu acabei de falar, né, vem dessa consequência, certo? Desse estilo adotado na infância. E eu digo que pode ser também de outra vida, e pode ser também adotado por você porque você quis se modificar, certo? Então, concordando em parte com essa teoria, gostaríamos de acrescentar que o somatório dos múltiplos estilos de vida vivenciados nas diversas existências da alma humana, né, adicionado ao da infância atual, forma a real motivação que vai gerar nossas ações e atitudes. Então, somos, portanto, nós mesmos quem criamos nossas experiências, né? Podendo, assim, modificarmos ou não os padrões de nossa vida. Os padrões de nossa vida, do que a gente também pode colher disso, certo? Porque tudo que a gente faz, né? A gente colhe também, né? Tudo que a forma de agir também, os nossos atos, eles são importantes para a lei da atração também. Então, em muitas ocasiões, as pessoas tentam compensar esse sentimento de inferioridade, de baixa estima, adotando formas de viver em que exageram e exaltam a própria personalidade, tendência à arrogância, delírio megalomaníaco, preferência pela ostentação fazem parte do cortejo daqueles que possuem uma interiorizada depreciação de si mesmos. Então, todos nós acolhemos em nossa intimidade não apenas crenças individuais, mas também as que nos foram transmitidas pela família e pela sociedade em vários níveis, desde um gesto, um olhar ou uma expressão corporal, até formas de conduta ou de verbalização. Todos nós assimilamos as crenças alheias através de uma comunicação que poderíamos denominar de contagiante. Então, muitas almas, devido à sua imaturidade espiritual, né, deixaram-se contagiar por crenças materialistas no decorrer dos séculos e nos diversos lugares onde viveram.
aceitaram as doutrinas filosóficas que defendem o ceticismo, né? E que atribuem, né, como causa ou origem da vida as propriedades íntimas da matéria. E são as crenças do acaso que atribuem a tudo um acontecimento fortuito ou aleatório, né? Então, assim, como nós acreditamos em reencarnação, como nós acreditamos que nada é por acaso, essa ideia fica meia perdida, né? E o materialismo em si também seria fadado a um eterno fracasso das pessoas, né? Porque só uma vivência é impossível a gente modificar um monte de coisas, a gente não tem tempo, né? Daqui a pouco eu vou desencarnar e não deu tempo de eu fazer quase nada. Então, isso gera também angústia, nas pessoas, nos espíritos, gera tristeza, gera uma sensação de injustiça tremenda, porque as pessoas estão fazendo coisas erradas, fazendo mal, erradas no sentido de fazer mal uns aos outros, né? E aí, quando a pessoa que faz o tempo inteiro bem e tenta fazer o que é certo, você começar a analisar as pessoas que estão fazendo coisas que não deveriam fazer e estão, entre aspas, se dando bem, gera uma sensação de injustiça, de tristeza, de angústia, de insatisfação, que é impressionante no espírito de cada pessoa. Então, o material, a ideia materialista é muito fadada ao fracasso, na minha visão. E, enfim, cada um com suas crenças, né? Que se apegue ao materialismo, que em quem quer se apegar ao materialismo e acreditar, que se apegue, né? Então, na parte 1, capítulo 1, questão 8 do Livro dos Espíritos, né? Encontramos que seria um absurdo atribuir à formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso. A harmonia existente no mecanismo do universo revela um poder inteligente. O acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Então, aprofundando nossas observações, podemos considerar que a base de todo complexo de inferioridade inicia-se no materialismo, ou seja, na crença do nada, né? Quando cremos que tudo provém do acaso e que nada existe senão o que os olhos físicos conseguem visualizar, iniciamos em nós um processo de inferioridade. Criamos a partir daí um estilo de vida inconsciente, baseado em que não somos nada e em nossas profundezas, né? Consideramos ser o produto momentâneo do acaso. Mais uma vez é triste, porque a pessoa. Eu já ouvi de algumas pessoas assim que, tipo assim, sou responsável, gostaria muito de acreditar dessa maneira, mas de verdade eu não gostaria, é modo de falar, né? É uma certa até ironia eu dizer isso. Tipo assim, a pessoa acreditar que é Deus, no sentido nada me atinge, nada. Mais uma vez a gente vê uma posição, uma atitude de querer dizer que se colocar de um jeito superior, né? Que a mim nada me atinge, eu não acredito em nada, e nananã.
e ao mesmo tempo saber que não depende a pessoa sabe, é óbvio, todo mundo sabe que, por exemplo, amanhã eu posso estar desencarnada e isso não depende de mim, né? Então, infelizmente, até eu vejo de uma forma até ignorância de certas pessoas enxergar a vida dessa maneira, né? Mas, mais uma vez, enfim, a ignorância é comum ainda em muitos espíritos, na maioria dos espíritos, na verdade. Então, rejeitamos a riqueza incomensurável de nosso mundo interior e do universo e não acreditamos na plenitude da vida mais alta, porque desprezamos a perfeita ordem divina, ignoramos a essência sagrada, né, que habita em nós e lutamos contra uma suposta má sorte que nos fataliza e a desgastar enorme quantidade de energia por não reconhecermos as leis naturais que regulam tudo e todos. O poeta e prosador francês François-Marie Arouet, eu não sei se eu falei certo, dito Voltaire, escreveu com muita propriedade, né? O acaso não pode ser, senão a causa ignorada de um efeito desconhecido. Quando a pretensão e o orgulho tomam conta de nossos atos, nossa maneira de ser passa a fundamentar-se numa constante supercompensação negativa de nosso sentimento de inferioridade. Então, por acreditarmos que somos simplesmente uma combinação fortuita da matéria. A criatura materialista precisa crer que é superior, para compensar sua crença na insignificância da existência ou na falta de sentido em que vive. O ser espiritualizado acredita que não é pior nem melhor do que os outros, porque percebe e age com os seus sentidos voltados para a eternidade e sabe que cada pessoa é tão boa quanto pode ser, conforme seu grau evolutivo. Então, realmente é dessa maneira que eu entendo. Eu vou ser boa na medida do meu possível, até o quanto eu posso ser, por causa do meu grau evolutivo, né? Então, o quão boa eu sou está de acordo com o meu grau evolutivo, de cada pessoa, na verdade, né? Então, assim, não é nem mais nem menos. Então, essas pessoas também que ainda acreditam muito no materialismo e tal, elas creem ser boas, né? Mas a maneira delas agirem, de acharem que são boas, é de acordo com realmente o grau de evolução dessas pessoas, certo? Não é mais nem é menos do que o grau evolutivo dela. Porque se você está tão apegado ao materialismo, é claro que você não está se preocupando tanto com o seu próximo, é claro que você não está se preocupando tanto com a parte espiritual, e assim você não está tão sendo tão bom assim quanto podia, né? Então, mas tá sendo bom o quanto essa pessoa pode dentro do grau de evolução dessa pessoa. Espero ter me feito entender. Então, no entanto, o materialista prossegue em sua jornada, né, crescendo e descobrindo que o caminho da felicidade é uma trilha que o leva para dentro de si mesmo e conduz até a fonte verdadeira, libertando-o da prisão dos sentidos para a plenitude existencial. Então, a providência primeira e essencial para que possamos nos curar do sentimento de baixa estima ou inferioridade
é a convicção na imortalidade das almas e na pluralidade das existências, somada à crença de que somos seres espirituais criados plenos e completos, vivendo uma experiência humana com o objetivo de nos conscientizarmos dessa nossa plenitude inata. As providências seguintes a serem tomadas deverão ser reflexões sobre as causas de nossos sentimentos de inferioridade, né, e o modo como foram adquiridos e as crenças que os motivaram. É essencial lembrar-nos de que sempre é possível alterar ou transformar o nosso estilo de vida, né? Para tanto, não duvidemos de nossas aptidões e vocações naturais, nem questionemos, né? Sistematicamente, nossas forças interiores. Para obtermos autoconfiança, somente é preciso reivindicarmos valorosamente o que já existe em nós por direito divino, né? Então, assim, uma das coisas, por exemplo, que gera uma baixa estima também, voltando para essa parte do materialismo, são as crenças sociais, né, que eles colocam na mente das pessoas, né, essas diferenças até mesmo de sexo, vamos dizer, né? Porque antigamente as mulheres tinham que casar por dinheiro, mas os homens também, né? A gente sabe que os homens também eram forçados a casarem por dinheiro. Mas as mulheres, elas eram impedidas de trabalhar, de ter o seu próprio dinheiro. Então, mais uma vez, sempre ligada ao material, sabe? Como se elas não tivessem valor, por não ter o dinheiro. E assim vai. Então, é muito triste, mas é importante a gente se preocupar com a igualdade para que veja que isso não é importante, que o dinheiro não é essencial e que os valores que a gente tem que dar tem que ser a outras coisas, né? Mas essa importância da igualdade é uma das coisas faz com que esses mais materialistas, principalmente os homens machistas e etc., consigam entender e reconhecer que isso não é imprescindível e faz com que essas pessoas sejam obrigadas a se autoquestionar, sejam obrigadas a reavaliar tanto a sua maneira de viver, como a maneira de analisar as outras pessoas também, né? De uma forma diferente, ver que existem pessoas diferentes que não estão no mesmo grau evolutivo, portanto, não estão no mesmo grau de materialidade e, portanto, não enxergam as coisas da mesma maneira e, consequentemente, não dão valor às coisas materiais, e isso não é um ponto ao qual você tem que trabalhar em si mesmo, não é a coisa mais importante, e que isso sempre vai gerar baixa estima, porque de repente você tem dinheiro e você tem uma baixa estima, porque você está buscando dinheiro porque tem baixa estima. Aí, consequentemente, você perde todo o dinheiro. E aí? Como é que essa pessoa vai ficar se ela tem uma baixa estima e se apoiava no material para achar que era superior? Né? Primeiro, que não existe ninguém superior, e segundo, que toda a sua
o resto da sua estima vai por água abaixo, né? Você já não tinha, aí a sua estima vai ser mais colocada em prova ainda, né? Vai ser colocada ainda mais em prova. Então, assim, é importante e bom que a gente analise e fortifique o que seja importante na nossa alma, né? Nas nossas características, nas nossas emoções, e assim encontrar aonde está o problema, onde iniciou essa tendência a essa baixa estima e trabalhar isso, né? Sempre as emoções, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado e eu espero que tenham gostado de mais este assunto. E mais uma vez eu peço que vocês divulguem e espalhem esse vídeo, viu? Muito obrigada e até o próximo vídeo.